A tentativa fracassada de incluir Yeshua Jesus em Isaías 53. Contexto do servo em Isaías. Quando lemos Isaías capítulos 52 e 53 com atenção, a primeira coisa que precisa ser respeitada é o próprio contexto do livro. O profeta não apresenta o servo como uma figura desconhecida. Pelo contrário, ele já havia identificado claramente quem é esse servo em diversas partes anteriores. Isaías capítulo 41, verso 8. Mas tu, Israel, servo meu, Jacó, a quem escolhi. Isaías capítulo 44, verso 1. Agora, pois, ouve, Jacó, servo meu, e tu, Israel, a quem escolhi. Isaías capítulo 49, verso 3. E me disse, tu és meu servo, Israel. Não há ambiguidade aqui. O próprio texto define o servo como Israel. Portanto, qualquer tentativa de transformar esse servo em um indivíduo específico, em Isaías capítulo 53, exige uma ruptura com o próprio fluxo do livro. A estrutura de Isaías, capítulo 52 e 53. Isaías capítulo 52, verso 13, até capítulo 53, verso 12, forma uma única unidade. O texto segue uma sequência clara. Primeiro, apresenta a exaltação do servo, depois descreve o espanto das nações, em seguida traz a confissão dessas nações e, por fim, mostra a vindicação do servo. Isaías, capítulo 52, verso 13. Eis que o meu servo prosperará, será exaltado. O texto começa com o resultado final, não com o sofrimento. Isso mostra que o sofrimento já ocorreu antes da percepção das nações. Esse tipo de construção é típico de uma leitura histórica e coletiva, não de uma previsão isolada de um indivíduo. Quem está falando em Isaías? Capítulo 53. Um dos pontos mais ignorados é a mudança de voz no texto. Isaías, capítulo 53, verso 1. Quem creu em nossa mensagem? A expressão nossa mensagem revela que não é o Eterno falando. Trata-se de um grupo. Esse grupo já foi introduzido anteriormente como as nações e seus reis. Isaías, capítulo 52, verso 15. Os reis fecharão a boca por causa dele. Ou seja, as nações ficam em silêncio diante do servo e depois reconhecem seu erro. Isaías, capítulo 53, é essa confissão. Isso muda completamente a leitura do capítulo, pois não se trata de uma declaração de substituição, mas de um reconhecimento de erro. O significado de levou sobre si. Isaías, capítulo 53, verso 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Essa expressão costuma ser interpretada como substituição, mas no Tanakh, levar frequentemente significa suportar ou carregar consequências. Números capítulo 14, verso 33. Levareis sobre vós as vossas iniquidades. Aqui não há substituição. Cada um carrega o resultado de suas próprias ações. Portanto, Isaías capítulo 53 descreve Israel suportando o peso do sofrimento imposto pelas nações, não morrendo no lugar delas. O uso do singular para um coletivo. O argumento de que o servo precisa ser um indivíduo por estar no singular não se sustenta dentro do padrão do Tanakh. Êxodo capítulo 4, verso 22. Israel é meu filho, meu primogênito. Uma nação inteira é chamada de filho, no singular. Isaías capítulo 43, verso 10. Vós sois minhas testemunhas. O mesmo grupo pode aparecer no plural ou representado como unidade singular. Isso é uma característica comum da linguagem hebraica. Portanto, o singular em Isaías capítulo 53 não prova individualidade. A Torá e a responsabilidade individual. A ideia de alguém morrer pelos pecados de outros entra em conflito direto com a Torá. Deuteronômio capítulo 24, verso 16. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Ezequiel capítulo 18, verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. A responsabilidade é individual. Não existe transferência de culpa entre pessoas.
Além disso, a própria Torá rejeita sacrifício humano. Deuteronômio, capítulo 12, verso 31. Até seus filhos e suas filhas queimam no fogo. Portanto, interpretar Isaías 53 como sacrifício humano substitutivo contradiz a base do próprio Tanakh. A continuidade do servo, Isaías, capítulo 53, verso 10. Verá a sua descendência, prolongará os dias. O servo continua existindo após o sofrimento. Isso não descreve uma morte definitiva seguida de substituição, mas continuidade. Israel sofre, mas permanece. Israel é ferido, mas não é eliminado. O propósito do sofrimento. O sofrimento do servo não tem função sacrificial, mas reveladora. Isaías, capítulo 52, verso 15. Assim borrifará muitas nações. As nações não dizem, fomos perdoados por ele. Elas reconhecem que estavam erradas. Isaías, capítulo 53. Inteiro é uma mudança de percepção, não um sistema de expiação. Conclusão. Quando o texto é lido dentro do seu próprio contexto, estrutura e linguagem, a interpretação se torna clara. O servo já foi identificado como Israel. O sofrimento é coletivo e histórico. A voz do capítulo 53 é das nações. Levar significa suportar, não substituir. O singular pode representar um coletivo. O servo continua existindo após o sofrimento. Nada no texto exige um Messias individual morrendo pelos pecados do mundo. Essa ideia só surge quando o texto é retirado do seu contexto natural. A leitura fiel não força encaixes. Ela respeita o que o próprio Tanakh já declarou. O servo é Israel,